Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica do nosso irmão Denis Antinon, um irmão estreante aqui também. Estou muito feliz que tem aparecido muitas pessoas mandando dicas, pessoas novas. E eu nem fico divulgando muito aqui o nosso e-mail, que é o contato encarando sobrenatural 2@gmail.com. Eu não fico colocando isso em todo vídeo, em descrição de vídeo, justamente porque já tem bastante gente mandando. Mas tem aparecido muitas pessoas com ótimas dicas. Então eu agradeço a todos os irmãos, como eu digo, esse canal é feito por vocês mesmos, meus irmãos. Eu sou só mais um que pensa como você. A matéria, ela parece ser uma fake news, mas o nosso irmão, Denis, manda justamente o site do próprio STJ, porque parece surreal, parece uma matéria fake, meus irmãos. Mas como você pode ver aqui, esse absurdo que faz qualquer brasileiro perder a fé na justiça, eu tenho dito isso aqui. Cada vez mais, aquela teoria considerada conspiratória que a gente fala, que existe gente muito grande por trás dessas autoridades e manipulando a coisa, o chamado também conhecido como Deep State, seria um Estado por trás do Estado, uma sombra do Estado. E é de lá que vem o comando para esse tipo de coisa. Eu já disse a vocês, meus irmãos, que tudo aqui, se você vender um confeito, você tem que pagar imposto. Queira você ou não, você paga imposto de tudo que você faz no Brasil. Uma criança hoje já nasce devendo aí na faixa de 50 mil reais, um recém-nascido. Ele já nasce devendo isso. Você abre qualquer comércio, logo chega a fiscalização. Aí eu pergunto a você, você acha que os grandes traficantes de droga que vendem aqui no país não pagam nenhum imposto? Eles ganham lá suas toneladas de dinheiro, que isso é internacional. Eu fiz um vídeo aqui que foi tirado do ar, né? Quem é o verdadeiro rei do tráfico? E nesse vídeo a gente mostrava dados, informações reais, casos que aconteceram de pessoas de dentro desse sistema que diziam que existia grandes autoridades nesse meio. É por isso que o tráfico nunca acaba, não importa. Prendemos o cabeça, o maior traficante de todos. Nem sequer abala as operações. Ora, mas se o chefe de alguma coisa, né, o cabeça de uma grande operação é preso, deveria diminuir ou até acabar. Aí o sistema te diz, não, mas outro assumiu o posto daquele cara ali. Será mesmo que uma operação dessa é tão fácil alguém assumir? E nem sequer abalar, não mudar a forma como é feita essas operações? A coisa não encaixa. Essa peça nesse quebra-cabeça não encaixa. Mas o povo, tão preso na Matrix, preocupado com a sua própria família, os obstáculos do dia a dia que a gente tem que enfrentar, pagar nossas contas cada vez mais difícil. Muitas famílias hoje, a conta não fechou o mês, empurrou um pouco, deu um empurrãozinho para ir para frente, mas o outro mês vai ganhar a mesma coisa e tem esse que empurrou para frente e aí vai fazendo aquela bola de neve. Muita gente preocupada, não tem tempo para raciocinar sobre uma coisa dessa, que é o que de fato faz a diferença na nossa vida. Mas a Matrix é isso, meu irmão, ela te mantém tão distraído, tão preso, que você não tem mais tempo de perceber nada, de raciocinar, de usar a inteligência que o Criador te deu para questionar. Então, você vê aqui, site do STJ e a matéria é essa, ó. Revista pessoal baseada em atitude suspeita é ilegal, decide sexta turma. A sexta turma do Superior Tribunal da Justiça, STJ, considerou ilegal a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. Vamos entender o que está dizendo aqui. Traduz para nós, Davi. Eu sou lá de nós, eu também, meu irmão. Mas eu vou traduzir aqui na nossa língua. Tem aquele camarada passando no carro, rodeando um estabelecimento, por exemplo, um posto de gasolina, uma lanchonetezinha que você tenha. E aí você fica desconfiado e de repente vem uma viatura. A viatura percebe isso e o que é que a viatura faz? Um policial experiente, tem 30 anos de profissão. Ele vê o carro ali, né? Antes a gente olhava até a placa, né? As placas vinham com destino em cima. Por exemplo, eu aqui sou de Pernambuco, Caruaru. Aí no meu carro tinha FLJ, Pernambuco, Caruaru. Se eu tô com essa atitude suspeita, arrodeando um estabelecimento, demoro 15 minutos, 20 minutos, volto. Meio que esperando ter pouca gente. Meu carro, placa de fora. Eu tô lá em São Paulo com o carro. O carro é daqui de Pernambuco e eu tô com ele lá em São Paulo. Tem uma grande chance aí desse carro não ser certo, de ter sido tomado de assalto à mão armada e eles levam um documento. Bota a arma no motorista, olha, eu quero a chave do carro e quero o documento. A pessoa passa. Ninguém tá rodando sem documento. Então eles não vão rodar com esse carro aqui em Pernambuco, que tá com queixa. Eles vão para outro estado. Então isso é mais um indício, né? Uma pista para a polícia abordar e verificar a situação. Um cidadão de bem, eu já fui abordado várias vezes, família. Vocês veem que eu ando meio ligeiro.
E de vez em quando encosta aí, o cidadão tá com algum problema, tá um pouco rápido, a gente conversa, explica, apresenta os documentos, faz uma revista no carro. Não me sinto desmoralizado por isso. Muito pelo contrário, agradeço aos policiais sempre. Eles estão fazendo o trabalho deles. Se você vai se comportar de forma suspeita, assuma o risco. Eu até postei um aqui e nesse dia eu nem tava correndo. Eu tava saindo de casa, tem esse vídeo aí no canal onde a gente foi abordado. Tinham tirado a vida de um cidadão aqui, num carro vermelho, e lá vinha eu com o carro vermelho. Fui abordado. Vou botar um trechinho aí pra você ver. Agora, se você pensa em ir... Estou com cinto. Que enquadro monstro. Boa noite, senhores. Mas eu não me senti em momento nenhum constrangido por isso. Já aconteceu várias vezes, meus irmãos. Vocês sabem que comigo aqui o papo é limpo. Eu não faço personagem. Vocês veem o que eu sou. Agora, a gente sabe que a conduta da polícia, o fato dela abordar o indivíduo, ela tem tirado de circulação muita droga, ela tem tirado de circulação muita arma. E com essa decisão aqui, meu irmão, ela só beneficia o marginal. Somente o marginal. E aí entra naquela coisa, se agora o cidadão precisa ter um mandato judicial para fazer uma verificação, uma abordagem, então não é mais suspeito, é uma certeza. Porque se o policial, peraí, eu tô desconfiado daquele cara, eu preciso do mandato judicial, corre lá, vai falar com o juiz, qual é a prova que ele tem para conseguir esse mandato? Nenhum. E fora que o cara já tem ido embora. Você sabe como o sistema é burocrático. Então é um absurdo isso aqui, meu irmão. Na prática, isso aqui também vai permitir que cada brasileiro ande armado se quiser. Porque o policial não pode mais, sem o mandato judicial, olhar ele e o carro dele, então acabou. Acabou, meu irmão. Deixa eu continuar aqui, mas fique bem claro. Eles estão proibindo o chamado baculejo, estão proibindo que o policial faça o trabalho dele. Com isso aqui, não tem mais pra que ter policial na rua. Não tem. Patrulhamento pra quê? O patrulhamento é justamente isso. Eles ficam de olho em atitudes suspeitas, faz uma abordagem com maior respeito, inclusive agora estão usando até câmera, e mesmo assim ainda não pode. Então você acha que uma autoridade que deveria representar a população faz isso aqui por acaso? Eu acho que não. Não tô acusando os caras de nada, até porque não posso. Mas eu acho que esse tipo de atitude deveria levantar suspeita no Ministério Público e ser investigado esse juiz. Ó, a sexta vara foi que liberou isso, tudo bem. Vamos agora investigar cada pessoa dessa que votou por unanimidade nisso, tá certo? E vamos ver se não tem nada errado, porque é estranho o comportamento. É estranho. No julgamento, o colegiado concedeu habeas corpus para trancar a ação penal contra o réu acusado de tráfico de drogas. Os policiais que abordaram e que disseram ter encontrado drogas na revista pessoal afirmaram que ele estava em atitude suspeita, sem apresentar nenhuma outra justificativa para o procedimento. Por unanimidade, os ministros consideraram que, para a realização de busca pessoal, conhecida popularmente como baculejo, enquadro ou geral, é necessário que a fundada suspeita, que se refere ao artigo 244 do Código de Processo Penal, seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência. De acordo com o ministro Rogério Schitz Cruz, relator do caso, a suspeita assim justificada deve se relacionar necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos, pois a busca pessoal tem uma finalidade legal de produção de provas. De outro modo, seria dada aos agentes de segurança um salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeitas genéricas, sem relação específica com a posse de itens ilícitos. Então aqui você está começando a entender, meu irmão. Você que já é desperto, já começou a captar. Pegaram um camarada aqui, traficante, certo? E aí o cara bota um excelente advogado, desses que prova até que a água não é molhada. Tem cara que é capaz, meu irmão. Se você deixar ele conversar, ele consegue te provar que a água não é molhada. Então bota um cara desse aqui e olha o resultado. A polícia pegou drogas com ele, tá certo? Você ouviu aqui na matéria. Encontro de drogas não convalida a ilegalidade da busca. Mesmo o policial dizendo, ó, tô suspeitando daquele camarada ali, ele tá com droga, ele tá com arma. Aí vai lá, dá o baculejo no cara, faz a revista. Encontrou. Não interessa, policial. O senhor está agindo de forma ilegal. O senhor é que é o bandido ilícito. Mas eu peguei a droga, eu peguei as armas. Não interessa, seu policial. O senhor é que vai responder agora. É isso aqui que a sexta turma, por unanimidade, decidiu. E aí, meu irmão, é suspeito ou não? E eu tô falando suspeito
em respeito ao cargo, porque senão eu falaria outras coisas aqui. Diante da total ausência de descrição sobre o que teria motivado a suspeita no momento da abordagem, o ministro afirmou que não é possível acolher a justificativa para a conduta policial. Não interessa se achou. Essa justificativa não cola. Mas eu achei a droga. Não interessa, meu amigo. O que tem reflexo direto na validade das provas. Ou seja, as provas não valem mais. Por ele ter conseguido dessa forma ilícita, não vale mais. Para ele, o fato de terem sido encontradas drogas durante a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois a fundada suspeita que justificaria a busca deve ser aferida com base no que tinha antes da diligência. Meu irmão, eu nem vou ler mais, família. Se vocês quiserem ver isso aqui completo, eles alegam que 99% das buscas pessoais são infrutíferas, é que a abordagem policial é porque tem racismo. Meu irmão, literalmente, quando as pessoas dizem que no Brasil o poste é que mija no cachorro, a pipa empina o menino, não é brincadeira não, meu irmão, não é exagero não. Pra mim, um camarada que faz uma coisa dessa é mais bandido do que os bandidos, meus irmãos. O camarada que pensa assim, ele não deveria estar julgando lei, ele deveria estar preso. Porque isso aqui não é pensamento do cidadão de bem. A população precisa acordar, meu irmão, precisa sair dessa polarização, porque todas essas coisas são feitas com a união de esquerda, direita e centro. Eles querem que você pense, olha, mas é a esquerda que faz esse tipo de coisa, mas os caras de direita não estão lá? Por que é que eles não estão falando sobre isso nas suas redes sociais? Por que é que eles não estão promovendo um protesto em nível nacional, se unem todos, olha, isso aqui não dá, a gente vai exigir, a população vai nos apoiar? Porque esquerda, direita, centro, é só pra te iludir, meu irmão. Você vê o Bolsonaro, se diz de direita, aí deu aquele rolo todo, disse, não, eu sou centro. E na verdade ele é o que mais convier a ele. Tem áudios dele aí, já mostrei também, que tiraram o nosso vídeo, mas chamava Bolsonaro, Anjo Demônio. E naquele vídeo nós mostrávamos ele mesmo dizendo, eu votei no PT. E não precisava ele confessar que votou no Lula e depois mentir, dizer que nunca votou no Lula. Mentira, ele votou. E ainda disse, eu pensava ser o melhor. Quer dizer, doutor Enéas era lixo. E um cara desse ainda classificou como conservador. Mas se ainda não fosse essa declaração dele, ainda tem a questão dos votos como parlamentar. Ele sempre votou as pautas de esquerda. Sempre. Davi, mas ele ainda tem umas coisas boas, mas faz parte do mesmo grupo. Você já ouviu o Ciro conversando? Ciro esse que recebe aí dinheiro de partido. Ninguém sabe por quê, nem ele sabe explicar bem, que ele diz que vive de palestra, mas recebe, parece que é 30 mil reais do partido. Se você ouviu o Ciro conversando, você diz, meu irmão, tem que votar nesse cara. Esse cara sabe cada problema da nação. Agora, saber os problemas da nação e ter coragem de bater de frente com o sistema é outra totalmente diferente. E o povo precisa parar com essa ilusão. Então, quando eu soltar o áudio para que você reflita a nossa situação, tudo que vem acontecendo bem debaixo dos nossos narizes, e repito, não é culpa da população nessa questão. Eles envolvem o povo em tanto problema que as pessoas não podem usar a inteligência que o Criador deu a elas, de raciocínio, de questionamento. E esse deveria ser o trabalho nosso aqui. Com a sua audiência, eu ganho um trocado. E se eu estou ganhando esse trocadinho aqui, a minha obrigação é te alertar. Esse é o meu dever. É pegar uma notícia dessa e mostrar o que está em oculto, o que está sendo manipulado. Agora é incrível, eu acompanho outros canais que se dizem conservadores, os caras não estão falando sobre isso, os caras estão somente fazendo o jogo de sempre. Olha, esse é bom, esse é ruim, esse aqui é mais ou menos, quando o sistema é um só. Uma pessoa que eu já disse que eu votaria era a Maria Lúcia Fatorelli. Ela é a única pessoa que eu vejo que teria condição realmente de mudar esse país hoje, mas infelizmente não chamam ela pra nada. Nenhum partido está interessado em lançar a candidatura dela. Mas eu acho que nós podemos fazer isso. Se as pessoas começarem a ouvir o que ela tem falado sobre dívida pública, interna e externa, as soluções que tem para o Brasil, eu acredito que se a gente trabalhar, agora já é tarde demais, mas de todo jeito não custa tentar. Eu acredito que um dia ela pode ter a chance. O Bolsonaro também não tinha chance. Pediu para ser vice do Aécio em 2014 e nem isso deram a ele. Quem foi que criou essa possibilidade de Bolsonaro ser presidente? Fomos nós, todos nós, que já não aguentávamos mais os desmantelos causados pelo PT. Mas o fato é que tudo foi feito com eles todos de mãos dadas. Esse é que é o ponto. Então, ao ouvir esse áudio, meus irmãos, lembre-se que não tem essa de esquerda e direita. Todos eles são responsáveis por essas bizarrices que você vai ouvir agora. E por isso é que a gente chegou nessa situação lamentável. Vou ficando por aqui, fique com o áudio e reflita. Nosso trabalho aqui é esse. Fiquem com Deus, fui! Primeiro criaram a progressão de regime, reduzindo as penas dos criminosos a 1/6 da sentença. E nós ficamos calados.
Depois estenderam a progressão de regime aos crimes hediondos. Achamos estranho, mas continuamos em silêncio. Criaram a visita íntima para que os criminosos fizessem na prisão e ficamos quietos. Eles também têm direito, nos disseram, até aos dores. Criaram a remissão de pena por leitura, para reduzir ainda mais a pena para cada livro lido pelo preso. E achamos interessante. Depois, criaram as saidinhas temporárias em 7 feriados por ano e nada dissemos. Criaram o auxílio reclusão, maior que o salário mínimo, a ser pago aos criminosos presos, e muitos de nós o defenderam como uma medida justa. Quando o Conselho Nacional de Justiça criou a audiência de custódia, com a única finalidade de verificar o bem-estar do preso e livrá-lo da cadeia em 24 horas, nem fomos informados. Depois criaram o ECA e a lei do SINASE, garantindo a impunidade dos criminosos com menos de 18 anos. Nem ousamos sussurrar qualquer protesto, temendo ser acusados de querer encarcerar nossas crianças. As ONGs dos direitos humanos se uniram contra a construção de presídios. Depois, diante das celas superlotadas, pediram piedade para os criminosos. O Brasil prende demais, anunciaram em uma grande campanha. Acreditamos em tudo isso, esquecemos das vítimas. Demonizaram a polícia e assistimos passivos à caça aos policiais. Ensinaram às nossas crianças, por todos os meios possíveis, até na escola, que drogas são inofensivas e fazem parte de um estilo de vida descolado e moderno. Depois, glamorizaram os traficantes, meros comerciantes varejistas, e continuamos assistindo às novelas, minisséries e filmes sem protestar. Proibiram o cidadão de portar armas, ao mesmo tempo em que facções passaram a portar armamentos de guerra, e nos convenceram que assim estávamos mais seguros. Enquanto destruíam nosso sistema de justiça criminal, estávamos ocupados trabalhando, criando nossos filhos e pagando boletos. Até que passamos a viver com medo permanente. Até o dia em que o Supremo Tribunal Federal declara que só vai ser preso quem não tem um bom advogado. Até o dia em que soltam um político criminoso que chegou ao mais alto cargo do país e mergulhou a nação na lama. Esse dia chegou. E os protagonistas somos nós.